Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre o lançamento que vai ser a ATEC, a eletromusculação. Mas não dá para começar a falar sobre a ATEC sem falar um pouco sobre como essa história se inicia. Falar até um pouco da própria história. Eu sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Minha história com a Educação Física começa muito antes da universidade. Começa, na verdade, por ser ex-atleta de corrida, de atletismo, durante muito tempo, federado, inclusive, na Confederação Brasileira de Atletismo. E vale ressaltar aqui que isso foi fundamental por conta de uma pessoa incrível que eu conheci ao longo dessa carreira, chamado Jomerson de Carvalho, meu antigo treinador e que não deixa de ser uma referência para a gente até hoje. E acho que a história com o atletismo pode permear várias questões que a gente vai falar daí para frente, inclusive a questão do empreendedorismo, que foi fundamental essa vivência como atleta para administrar aí várias dificuldades ao longo da carreira. Então, antes do surgimento da regulamentação da profissão de educação física, quem geralmente dava aula nas academias eram os atletas. Lá em 1996, então, eu como atleta de atletismo, com 16 anos, comecei a atuar na área de musculação, numa academia muito pequena no sul da ilha de Florianópolis, mas com uma vista muito bonita de frente para a Ilha do Campeche, e foi fundamental naquele momento para a minha carreira como professor de educação física. Ali eu escolhi ser professor, porque tinha a união tanto da parte de atleta, do atletismo, quanto a parte daí de ser professor, de ensinar para o aluno, e conseguir unir essas duas coisas foi fundamental para a chegada da metodologia que a gente traz até hoje. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu que era professor nessa academia, passei a ser estagiário numa outra grande academia aqui na região, pude coordenar essa academia por 10 anos, onde ali tem uma gratidão imensa por tudo que aprendi e por tudo que acabei construindo junto à gestão desse mesmo negócio. Ali comecei a perceber e a construir essa ideia de que o ser humano ele não é formado de caixinhas fechadas, onde uma coisa não se comunica com a outra. Então, mesmo não tendo ainda a terminologia apropriada, a gente já começou a construir uma identidade e uma metodologia baseado em algo maior, em algo que estivesse conectado. Na época, começava-se a ensaiar, falar sobre educação física, gestão multidisciplinar, e a gente começou a pensar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, fazer um paralelo com aquilo que a gente podia fazer de diferente na área de educação física. Na mesma época, o mercado também não era organizado, e nem se tinha muito estudo da educação física. O mercado não era aberto só lá em 99, 2000, que lá em São Paulo, nos grandes centros, começou o IRSA a entender um pouco mais sobre o mercado de academias do Brasil. Quando chegaram algumas empresas que se dedicavam já a estudar mercado, a gente percebeu, fazendo cursos, buscando se aprimorar, que o que a gente já estava fazendo intuitivamente já tinha muito a ver com o que o mercado começava a se organizar lá fora. Daí para frente começamos a perceber que precisávamos de um entendimento muito maior do ser humano. Não bastava só estudar exercício físico, técnicas de exercício físico. Precisamos acrescentar algumas coisas a mais. Uma delas foi, obviamente, colocar a nutrição e já perceber que a má alimentação, que já começava a se pronunciar nessa época, era oriunda de algumas questões que iam além do se alimentar, do comer. Então, perceber que alguns gatilhos proporcionavam, às vezes, uma alimentação menos regrada, menos balanceada, uma alimentação que procurava preencher vazios, às vezes, existenciais, foi fundamental para entender que precisávamos mudar o processo de orientação alimentar e também buscávamos algo mais. Fomos, então, para a área da psicologia e para outras ciências que procuravam entender, sim, o ser humano e não só o ser humano numa caixinha fechada, como às vezes era entendida a educação física naquela época, baseada em exercício físico e orientação no máximo técnica. Em 2007, portanto, montamos a primeira unidade já com o nome de A-Fitness e já com essa identidade de conceito A no sentido de entrega, de atendimento, de entendimento de um ser humano mais holístico. E já com a possibilidade de aplicar sem uma prévia autorização, tudo aquilo que a gente acreditava, quer dizer, com um caminho aberto, foi possível implementar e recriar vários princípios que a gente tinha e entendia como fundamentais para chegar no que a gente tem hoje, que é chamado de saúde integrativa sistêmica, ou seja, uma metodologia baseada em saúde integrativa sistêmica. E o que isso tem de diferencial? O grande diferencial
é ter uma metodologia que não é focada necessariamente no exercício, só no movimento técnico. Uma metodologia focada em pessoas, em gente de verdade, em gente que precisa de orientação técnica, sim, mas que precisa ser motivada para conseguir vir no dia seguinte, porque isso é fundamental para a gente conseguir transformar um objetivo em meta. E mais do que isso, para gerar acolhimento. Chega dessa ideia de chegar numa academia e ser julgado, uma academia que geralmente é percebida como um lugar para gente pronta, com estereótipo de mercado, de pessoa, de gente, formatado para corpos perfeitos, sarados. Uma academia vai muito além disso, uma academia traz, na sua essência, a possibilidade de transformar comportamento, de gerar uma mudança de perfil, uma mudança de hábito, ou seja, uma mudança no estilo de vida. Isso vai muito além. Uma academia trabalha a partir do movimento, sim, porque é isso que faz com que o professor de educação física seja cientista de movimento humano, mas dá a possibilidade de você trabalhar a melhora da ansiedade, a melhora da depressão, a melhora de relacionamento, a melhora da nutrição, a melhora do sono. Quer dizer, um ser humano muito mais integrado e completo, um ser humano muito mais feliz. Muita coisa aconteceu ao longo desse tempo, mas chegando em 2018, nós começamos a mudar já esse formato e já começamos a entender também que esse novo ser humano, esse ser humano de 2018, esse ser humano após o ano 2000, ele tem uma mudança também de comportamento, de estilo de vida, no que significa ritmo circadiano e até trabalho. Porque com o avanço da própria tecnologia, a chegada dos smartphones, esse ser humano começou a dormir mais tarde, às vezes acordar mais cedo e às vezes até não conseguir dormir. Isso foi fundamental para a gente montar a primeira academia totalmente 24 horas. Fomos pioneiros no segmento aqui em Santa Catarina, a primeira unidade totalmente 24 horas e continuamos sendo a única rede no Brasil que funciona totalmente 24 horas. Natal, Ano Novo, a gente não fecha. E por que isso tudo? Por que ser 24 horas? Por que não fechar nunca? Porque temos o entendimento que somos essenciais. Se nós trabalhamos não só com a mudança estética, mas com qualidade de vida e às vezes com coisas tão específicas e tão primordiais como, por exemplo, um aluno com ansiedade, com depressão, com alguma carência, com algum gatilho instalado naquele momento, ele ao invés de procurar uma conveniência de posto de gasolina, ou mesmo recursos momentâneos e que vão trazer mais prejuízos do que benefícios, a gente consegue, nesse momento, estar com as portas abertas e acolher esse aluno para que a gente consiga transformar isso que ele traz de gatilho negativo para uma coisa um pouco melhor, pelo menos. O ser 24 horas e também ter uma metodologia focada no ser humano traz uma responsabilidade muito grande. Isso faz com que a gente esteja sempre buscando novas tecnologias para facilitar mais ainda a vida desse indivíduo, desse aluno. E essa busca consiste no entendimento de ser democrático e buscar para todos os perfis de aluno uma aderência maior à atividade física. A gente sabe que dentro das unidades e dentro do mercado e das academias, mundialmente falando, temos 4 perfis de alunos. 2 deles têm facilidade com aderência em exercício físico. Outros 2 têm um pouco mais de dificuldade. E a gente sabe que incorporando algumas tecnologias, diminuindo o tempo de treinamento, a gente consegue fazer com que esse aluno tenha uma aderência maior e consiga virar a chave, mudar de fase. Uma dessas tecnologias que nós estamos lançando chama-se eletromusculação. Um nome novo, um conceito novo que a gente está criando por ser a primeira academia no mundo a lançar a eletromusculação, mas baseado num conceito que já começa a existir no mercado chamado de eletroestimulação. A grande diferença do nosso modelo de trabalho é que na eletromusculação, ou seja, a eletroestimulação feita em academia, a gente trabalha com os aparelhos usuais em academia, ou mesmo sem aparelhos, utilizando as próprias aulas de ginástica, com uma tecnologia completamente nova. Estamos trazendo lá da Europa uma tecnologia diferente, onde a gente consegue trabalhar com os eletrodos e coletes sem fio, completamente sem fio, que permite essa liberdade de trabalhar em todos os equipamentos, correr, saltar, fazer musculação, no modelo convencional, só que, obviamente, com eletroestimulação durante todo o período. O que isso permite na prática? Permite diminuir muito
o tempo de treinamento, ou seja, nós conseguimos fazer um treinamento de 3 horas em apenas 24 minutos, o que corresponde também a condensar um treinamento de 3 dias no único dia com 24 minutos. Isso já é excelente do ponto de vista de tempo e de resultado, e logicamente também de aderência. Mas a novidade não para por aí. A tecnologia que a gente está trazendo lá da Europa é uma tecnologia chamada de eletromusculação, eletroestimulação de corpo inteiro. O que consiste isso? Eu consigo trabalhar toda a musculatura ao mesmo tempo e ao mesmo tempo também de forma individualizada. De forma resumida, o ser humano ele é composto por 3 tipos de fibras. São fibras de contração lenta, de contração rápida, de contração intermediária, ou seja, aquela pessoa que tem mais resistência, ela geralmente tem fibras vermelhas, fibras mais oxidativas. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de força, têm orientação para força, elas têm fibras mais brancas, fibras rápidas. E temos o sujeito que tem fibras intermediárias. Com a eletromusculação de corpo inteiro, com a tecnologia Wimens trazida da Europa, a gente consegue trabalhar todas essas fibras ao mesmo tempo ou dividi-las por setores. E aí quando me perguntam, Vitor, mas e o que isso traz de benefício? Para uma pessoa que está buscando estética, uma melhora da saúde, a gente consegue, por exemplo, estimular, através dessa tecnologia, um resultado mais rápido ligado, por exemplo, ao emagrecimento ou ao aumento de massa muscular. Já quando a gente fala de um atleta de alto rendimento profissional, a gente consegue, com essa tecnologia, fazer com que esse atleta consiga trabalhar onde ele tem mais dificuldade ou onde ele tem mais facilidade. Dependendo da época, da periodização do treinamento, isso faz com que ele tenha uma melhora de ganho muito mais rápido, de performance, ou seja, de resultado realmente, por exemplo, para uma Olimpíada, no futebol, enfim, para vários esportes. Tanto é que o nosso laboratório lá em São Paulo está trabalhando com vários atletas de alto rendimento da seleção brasileira, de várias modalidades. Isso já tem representado e tem trazido uma repercussão muito grande no Brasil no segmento esportivo. Na certificação dos nossos professores, por exemplo, lá em São Paulo, no laboratório, a gente conseguiu verificar, por exemplo, um atleta pós-cirurgia com menos de 24 horas de cirurgia de LCA, ligamento cruzado anterior, com 24 minutos de estimulação, sair andando normalmente sem as muletas. Parece loucura, mas isso já é uma realidade e está acontecendo aqui e agora. Estamos muito felizes de trazer essa nova tecnologia com exclusividade, sendo realmente a primeira academia do mundo a lançar uma tecnologia inovadora e possibilitar a união dessa tecnologia com o que a gente tem hoje de mais avançado dentro do mundo da musculação, dos exercícios físicos, da ginástica, unindo ainda a metodologia A-Fitness, baseada em saúde integrativa sistêmica, nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, reduzir o tempo de resultado e aumentar a aderência dos 4 perfis, ou seja, de todos os alunos que estão ou ainda não estão dentro de uma academia treinando e melhorando a sua qualidade de vida e mudando seu comportamento. Portanto, te convido a conhecer a Tec, uma tecnologia nova, uma empresa inovadora dentro de uma empresa já consolidada e que vai fazer você mudar seus resultados.